Olá, eu quero dizer para você que aqui não é o TikTok, nem o Quai, nem qualquer outro aplicativo de conteúdos de 1 minuto, ou de 2 minutos, ou de 3 minutos. Portanto, se você chegou aqui e quer ficar 1 minuto, tchau, muito obrigado, tchau e bênção. Simples assim. Aqui é um canal onde a gente faz reflexões. E obrigado a você que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca complementar o seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento e que assiste o conteúdo até o final, que dá o certinho, que comenta. É você que me interessa, portanto eu valorizo a sua presença e por isso eu me esmero por fazer bons conteúdos. E no conteúdo de hoje é para você compartilhar, porque ele também está recheado de recados aos evangélicos e aos bolsonaristas, os famosos, o Deus, Pátria e Família. E eles estão indo a Israel, como eu disse no vídeo anterior, sobre a questão de envolvidos por essas igrejas progressistas que exaltam Israel, inclusive botando a bandeira do Brasil ao lado da bandeira de Israel, como se fosse um processo de santificação, e não tem nada a ver. O povo judeu foi o povo escolhido de Deus. E eu vou mostrar nesse conteúdo para você a grande verdade dos fatos históricos e presentes. Mas então, você que quer ficar neste canal, chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, todas elas, já tem todos o certinho, deixa um comentário para ajudar o engajamento e compartilha esse vídeo. A pergunta que eu quero fazer primeira é: onde foi que Jesus nasceu? Eu respondo: foi na cidade de Belém. Por que em Belém? Porque mesmo sendo Maria e José de Nazaré, havia o decreto de um imperador querendo fazer um censo sobre a questão do nascimento. E como José era descendente de Davi e tinha o seu registro em Belém, eles foram para lá para não sofrer uma perseguição e proteger a mulher grávida Maria, a mulher que estaria recebendo o Filho do Senhor Deus, Jesus Cristo. Mas depois disso, eles retornaram e Jesus passou boa parte da vida dele em Nazaré. Por isso também ele é chamado de Jesus de Nazaré. Mas o ministério de Jesus se deu em bem verdade, por início, aonde? Na Galileia. E aí é que começam as distorções, porque os galileus eram um povo mais simples, um povo pobre, um povo que não tinha a mesma cultura religiosa dos judeus e que se confrontavam com os judeus na Galileia. Inclusive, há uma frase célebre na Bíblia de que os judeus mais ortodoxos, assim, o que de bom poderá sair da Galileia? Eles já estavam se referindo com desdenha a Jesus, porque também chamado de Jesus o Galileu. E aí então Jesus tem que começar esse ministério. Por quê? Porque ele veio para os judeus. Ele veio para cumprir aquilo que foi prometido na Bíblia que os próprios judeus tinham, que nasceram, cresceram e conviveram com a promessa da vida do Messias através dos profetas. Então a Bíblia de Jesus, para começo de conversa, era o Antigo Testamento que os judeus conheciam de cor e salteado. Mas eles não reconheceram esse Jesus, porque eles entendiam que esse Jesus não poderia ter nascido de uma manjedoura, não poderia estar num lugar tão pobre como a Galileia, teria que ser um guerreiro, teria que ser alguém que viesse libertar eles do jugo de Roma, porque foi um povo sempre muito escravizado, e por mais incrível que possa parecer, até o dia de hoje eles não aprenderam absolutamente, nem mesmo com seus ancestrais. E Jesus então começou seu ministério e a maioria dos seus discípulos são galileus. E aí então Jesus começou a levar essa mensagem, mas ele encontrou um entrave muito grande, que foi justamente com o Sinédrio, aqueles doutos da lei formados por 71 homens que julgavam os crimes religiosos, que levaram a Jesus várias questões, tentando colocar em xeque sobre aquelas leis complementares que eles criavam, além dos 10 mandamentos. Então a grande verdade é esta: no exato momento que Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz, e quem foi que colocou Jesus na cruz? Foi Roma ou foram os judeus? Foram os judeus, porque inclusive eles tiveram a opção de libertar Jesus e manter Barrabás, mas eles preferiram Barrabás. Aliás, tem uma outra contextualização para não esquecer. O templo, Jesus anunciou que depois, isso no ano 70, Israel foi tomada, Israel foi derrotado e o templo foi totalmente destruído. E aí eu não vou entrar no detalhe agora,
foi quando rasgou-se o véu. O que é rasgar-se o véu? Foi quando houve o elo de ligação entre a terra e os céus do homem com Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz. Nessa conjuntura, como os judeus não aceitaram a Jesus como seu Messias, como seu Salvador, como enviado de Deus, como nação, eles deixaram de ser o povo escolhido de Deus, mas a boa nova, a boa notícia, o trabalho que os judeus deveriam fazer, Jesus acabou fazendo, que era levando a mensagem de uma vida eterna, de um Deus maravilhoso às outras pessoas, fariseus, filisteus, enfim, tudo aquilo que você encontra na Bíblia. E aí então, Jesus morreu por todos os pecados da humanidade e abriu-se então a porta para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse endeusamento em cima de Jesus Cristo, em cima de Jerusalém, em cima da Terra Santa, não passa de um discurso apenas ilusório de ludibriar as pessoas e, na verdade, aonde ele foi morto foi justamente na cidade de Jerusalém, onde ele encontrou as maiores resistências. Simples assim. Então, eu quero sugerir aos cristãos, aos evangélicos, que estudem mais, inclusive as parábolas, e vai se deparar com a parábola do agricultor, do porteiro, do servo fiel, do servo infiel, que aquelas parábolas citadas por Jesus, essas parábolas citadas por Jesus, elas já eram uma mensagem para o povo judeu sobre o comportamento deles, fazendo referências sobre o que era bom, sobre o que era ruim, sobre quem era fiel, sobre quem era infiel, quem cuidava e quem não cuidava. E ali estão, então, dentro das parábolas, já estão sendo eles todos, de alguma forma, sentenciados, caso não mudassem seus comportamentos. E foi o que aconteceu. O templo foi destruído, Jesus derramou o sangue na cruz, Jesus salvou a humanidade, contudo, todavia, entretanto, Israel deixou de ser o povo escolhido de Deus e eles aguardam Jesus deles até o dia de hoje, mas, como nação, eles estão perdidos perante esta vida eterna prometida por Deus. Contudo, todavia, entretanto, todo judeu que se arrepender e aceitar Jesus como seu Redentor, Salvador, o Messias, esse terá o galardão. Então, estudemos mais a palavra e sejamos mais cristãos e menos ligados a esses cultos de idolatria que evocam até quase um paganismo, que distorcem as coisas de Deus ou a doutrina deixada por Jesus Cristo. Ide e pregai a todo mundo. E mais, examinai as Escrituras, porque delas é a vida eterna. Está dado meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, então dá o certinho, comenta e compartilha esse vídeo e, como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.